Bom dia! Começando a nossa aula de número 133. Essa semana nós estamos estudando juntas o Salmo 1 e hoje a gente vai entender qual é a vontade, qual é o plano de Deus para a nossa vida, estudando o versículo 3 desse capítulo, tá? Você que está aqui ao vivo comigo, já fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem e já coloca aqui para mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá? E você que está vendo esse vídeo, o replay dessa aula aqui gravada, faz o seguinte, deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá? E também se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrita ainda, tá bom? Bom dia, Nise. Bom dia, Nai. Ó, Nai disse que tá tudo certo. Fernanda, bom dia. Suelen. Tá tudo show, Vini? Tudo certo? Obrigada. Marcilene, bom dia. Rosana. Gilcimara. Ó, tudo certo, tudo ok. Ai, obrigada, Rose. Bom dia, Adriana. Tava com saudade também de ti, viu, Nise? Tudo bem? Então, olha só, coloca pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, que eu quero te explicar como que estão funcionando aqui as nossas aulas para você poder aproveitar tudo, tá? Bom dia, Flavinha, Márcia, Iracema, Soraya. Ai, ó, vocês estão elogiando. Gostou, hein, Soraya? Obrigada. Deixa eu ver, peraí, que tem gente novata, ó. Marinalva, seja bem-vinda. Quem mais que tá aqui pela primeira vez? Bom dia, Iracema. Cíntia também tá aqui, é novata. Araújo Rose também tá aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Vai colocando aí pra mim, que eu quero dar as boas-vindas pra você. Deixa eu dar aqui. Opa, peraí. Pronto, consegui pausar. Bom dia, Jaque. Bom dia, Dani. Tudo certinho, né? Então, olha só. Você que tá aqui pela primeira vez, ó, tem também a Gissane, massoterapeuta, também é novata. Seja bem-vinda. Deixa eu explicar pra você que tá aqui a primeira vez como que funciona, tá? Yara também, eu acho que também é novata. Creio que sim. Depois me fala, Yara. Olha só, a gente tem estudo gratuito da Bíblia aqui, tá? Toda semana, de segunda a sexta-feira. Você pode aproveitar, vir aqui, sentar, pra gente conversar, abrir a Bíblia juntas, pensar, pesquisar na palavra de Deus, tá? Então, eu sou a Pri, né? O meu trabalho aqui, o meu chamado, o meu propósito é treinar você para ser uma mulher mais sábia. Só que na palavra de Deus, a Bíblia diz que a sabedoria, ela vem o quê? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Para você começar a ser uma mulher sábia, você precisa temer a Deus. E aí, temer ao Senhor é se relacionar com Deus da maneira correta. Como que a gente faz para ter esse relacionamento com Deus? Conhecendo quem Ele é, entendendo como Ele gosta de ser adorado, qual é o caráter dele. E aí é por isso que o nosso foco aqui sempre é o quê? O estudo da Bíblia. Tudo que você vier fazer aqui comigo sempre vai ter a Bíblia envolvida. Digamos que você vai fazer comigo o meu curso lá sobre produtividade, sobre organização para mulheres cristãs, que é o mapa do tempo. Você vai ver que ele é todo completamente baseado na Bíblia. Se você vier para uma mentoria, para um mapa da fonte, qualquer um dos nossos cursos ou imersões, a gente sempre vai usar como base a Bíblia. Por quê? Porque ela é a revelação de quem Deus é. E Deus, ele é a fonte de toda sabedoria, tá? Então, o meu papel aqui, o meu propósito, é treinar você para ser uma mulher mais sábia. A gente faz isso de várias maneiras. A primeira delas, tá? É aqui nas nossas aulas, diariamente, com um pouquinho, pensando na Bíblia, meditando, aprofundando num versículo, 2 versículos, sempre uma aula mais leve, um assunto, né, para ir tirando as dúvidas de vocês e ajudando você a ter constância no estudo da Bíblia, certo? Além disso, a gente tem os nossos cursos avançados. A gente tem um que é para organização e para produtividade, que é o mapa do tempo. Nós temos o mapa da fonte, que é para quem quer o quê? Aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia. Pri, eu já estou lendo, já estou começando a estudar, mas eu quero ter mais segurança para falar de Deus. Eu quero entender melhor a Bíblia para explicar para os meus filhos, até para a minha vida, para eu conseguir aplicar melhor. Então, a gente tem o mapa da fonte, tem as nossas mentorias, tá? Você tem essas opções, começa aqui comigo, nas nossas aulas do ao vivo, e depois você vem, né, crescendo, vamos juntos, tá bom? Ó, vamos lá para o nosso checklist. Já me apresentei aqui, você já começou a entender como que funciona. Seja muito bem-vinda. Aqui é um lugar de mulheres que
em primeiro lugar, amam a Deus, tá? Que amam a Jesus acima de todas as coisas, tá bom? E que amam estudar a Bíblia juntas. E aí a gente tá aqui para ajudar umas às outras, tá bom? Então, olha só, uma maneira de você ajudar uma outra mulher é você clicar aqui nesse avião e chamar suas amigas para cá. Quanto mais amigas você tem estudando a Bíblia junto com você, mais fácil é para você permanecer no foco. Porque o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, tá? Quando um tiver fraco, é melhor serem dois do que um. Porque sendo dois, quando um tiver fraco, o outro vai lá e ajuda, levanta, ajuda a continuar. Então, quando você tem aqui, além de mim, as suas amigas estudando a Bíblia junto com você, junto com a gente aqui, se torna mais fácil para você permanecer, tá? Então, clica aqui no avião, chama as suas amigas. Ó, a Ana Pinheiro disse aqui, já chamei. Vou até fixar aqui o comentário da Nise, ó. Clica aqui no avião e vem. E aí, deixa eu atualizar você que está aqui pela primeira vez. Nós estamos estudando essa semana, essa aqui é a terceira aula dessa série de estudos. Estamos estudando o Salmo 1, que é o salmo que abre todo o saltério, como a gente fala, o livro de orações que está lá no Antigo Testamento, certo? A gente já viu no versículo 1, né, quando a gente leu a primeira vez, a gente já entendeu que esse salmo está falando de dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. E aí a gente está percebendo aqui que não adianta a gente dizer da boca para fora, ai Pri, eu quero ser uma mulher cristã. Ai Pri, eu amo a Deus, ok. Falar que ama é um primeiro passo, mas a gente precisa viver de acordo, tá? Com aquilo que Deus nos chama, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus espera. A gente não pode dizer que pertence ao reino de Deus e viver de acordo com o padrão da terra, tá? E aí, nesse salmo aqui, ele vai falar pra gente sobre o caminho, a rota para a felicidade. E aí, no versículo 1, a gente viu o seguinte, ele explicou pra gente que existem 3 erros que nós não podemos cometer, tá? Quando a gente quer viver o caminho de Deus. Quem estava aqui na aula de segunda-feira, coloca aqui, eu estava, eu vim, só para eu saber aqui quem está conseguindo ver a sequência, tá? Ai, Pri, não tava aqui, essa é a minha primeira vez. Calma, não fique triste, tá? Porque a gente tem ainda o replay dessas aulas liberadas lá no meu canal. Quando eu terminar aqui a live, eu coloco as aulas do replay nos stories, o link para vocês assistirem, certo? Então, ó, Jessamine, Nai, Daiane, Márcia, Marcilene, ó, estão dizendo que estavam aqui. Então, só pra gente recapitular. Quais são os 3 erros que a gente não pode cometer, tá? É o quê? Ouvir o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e sentar na roda dos escarnecedores. A gente tem que ter cuidado com os conselhos, com aquilo que a gente está escutando, né? As vozes que nós ouvimos. A gente precisa ter cuidado em onde a gente está gastando o nosso tempo e quais são as mesas que nós estamos nos assentando. E aí, gente, sobre essa questão das vozes, eu estava ontem conversando com uma das alunas aqui no direct, a gente trocando experiência, conversando sobre a palavra de Deus. E aí ela estava me falando sobre o trabalho dela. Ela disse assim, ai Pri, eu desanimei porque eu ouvi tantas pessoas, ouvi tantas vozes que eu fiquei confusa, sem saber o que fazer. E aí na mesma hora o Espírito Santo me lembrou que o que está acontecendo na nossa vida muitas vezes é isso. A gente está com problema no nosso relacionamento ou na nossa vida financeira e a gente ouve muitas vozes. A gente está com alguma dificuldade das nossas emoções. A gente escuta todo mundo, escuta um monte de gente, cada pessoa falando uma coisa diferente. E aí acaba que a gente fica mais confusa do que clara. E aí já aqui, há milhares de anos atrás, Deus disse no Salmo 1, ei, presta atenção sobre o que é que você está ouvindo. Uma coisa que eu vi uma vez de uma pessoa que não era nem cristã, era um psicólogo explicando o seguinte, que muitas vezes a nossa ansiedade ela é fruto do excesso de informação que a gente acumula. Então, se você pegar muita informação, colocar dentro da sua cabeça, mas você não cair em campo para executar, você vai ficar travado. Seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos. Tem gente que às vezes está lendo um monte de livro, né, sobre várias coisas e esquecendo de colocar em prática. Então,
Isso também acontece no reino espiritual. Se você for o tipo de pessoa que só lê a Bíblia, lê muito, lê muitos livros, ouve muitas mensagens, faz muitos cursos. Eita, peraí só um pouquinho. Enganchou aqui. Se você for uma pessoa que ouve de muitas fontes diferentes, mas não colocar em prática, o que é que vai acontecer? Esse excesso de conhecimento vai se acumular na sua mente e vai gerar ansiedade. Quem tá entendendo sobre isso aqui, coloca aí o símbolo do foguinho, tá? Manda aí pra eu ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Isso foi, tá, na aula 1. Ó, a Weslane tá dizendo aqui, isso é muito real, passei por isso no trabalho e agora estou assim com a minha vida espiritual. Então, gente, eu já passei por isso, tá? Na vida espiritual, principalmente às vezes no trabalho, mulheres que estão aqui que são empreendedoras, às vezes a gente diz assim, ai não, quando eu aprender mais, eu faço. Não, quando eu fizer tal curso, quando eu ler tal livro, gente, isso é normal, todo mundo passa por esse medo. Só que a gente nunca vai estar pronta. Então, às vezes, na nossa vida espiritual também, a gente está adiando. Ai, não, Pri, quando eu fizer tal coisa, eu começo a falar de Jesus. Quando eu avançar mais, eu faço aquele grupo de estudo com as mulheres da minha igreja, que eu tanto sonho. Ah, Pri, quando isso, quando aquilo, então a gente precisa executar, tá? Então, isso é um resumo do resumo do resumo lá da aula 1, tá? No versículo 2, que foi o que nós estudamos ontem, a gente falou sobre o seguinte, que no lugar de ouvir o conselho dos ímpios, gastar tempo naquilo que não edifica e se sentar nas mesas erradas, o caminho do justo é baseado em quê? Na palavra de Deus, na Bíblia. E aí a gente falou muito sobre a questão do meditar. E fazendo um link sobre a questão do que alimenta a nossa mente, do que alimenta o nosso coração, pensa comigo. O que é que vale mais a pena você manter na sua mente? Preocupação, angústia, ansiedade, medo ou a palavra de Deus? Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, ele é muito claro. Ele diz assim, ei galera, vocês têm que pensar em coisas boas. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é digno de adoração, tudo aquilo que louva, que glorifica a Deus, é isso que precisa ocupar o seu pensamento. Então, muitas de nós têm andado ansiosa, com medo, deprimida, sem conseguir andar, travada em várias áreas da vida. Por quê? Porque a nossa mente está ocupada com muitas coisas e aí, nisso, não está tendo espaço para Deus ocupar a nossa mente com a palavra dele. Então, a gente já aprendeu as duas coisas que a gente precisa, as coisas que a gente precisa fazer para entrar, para andar no caminho do justo. E aí hoje eu quero pensar com você lá no versículo 3, tá? Que muitas vezes a gente quer viver o versículo 3, mas não queremos nos submeter ao processo do 1 e do 2, tá? O que que diz lá no versículo 3 do Salmo 1? Ele é como a árvore plantada, ele quem, Pri? O homem justo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o resultado? O que é que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida quando a gente passar a obedecer esse princípio que está aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, tá? Ele é como árvore plantada. Não, presta atenção aqui no verbo. Primeira coisa, não é, você será. Ele será como? Não, ele é no presente. Quando você começa a submeter a sua vida à vontade de Deus, aquilo que ele tem para a sua vida vai sendo estabelecido passo a passo, tá? Então, você que está aí com a sua Bíblia aberta, ó, você que pegou o seu material, tá? Pega a sua Bíblia e aí no versículo 3 ele diz assim, olha, ele é como árvore plantada, tá? Junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz será bem sucedido. E essa, gente, é a vontade de Deus para a nossa vida. Que eu e você sejamos mulheres frutíferas. Ai, Pri,
Aonde que está isso na Bíblia? Que a vontade de Deus para mim é que eu seja frutífera. Pega aí a sua Bíblia. Vamos juntas lá em João, capítulo 15, que aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Todos os outros livros da Bíblia, né, diferente de algumas partes do Evangelho, são homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus falando a palavra de Deus para nós. Mas nos evangelhos a gente tem o próprio Deus falando, e aí os evangelistas registraram e deixaram isso pra gente, tá? Então preste atenção qual é a vontade de Deus para nós. Tá lá no versículo 4, tá? Eu sugiro que você leia João capítulo 15 todo, tá bom? Mas preste atenção aqui no versículo 4. Olha só o que Jesus diz. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim... Deixa eu só fixar aqui o versículo para vocês encontrarem. Versículo 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, vamos pular lá para o versículo 8, tá? Ele diz o seguinte. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, qual é a vontade expressa de Deus para a minha vida e para a sua vida? Que nós sejamos como uma árvore frutífera. Só que para essa árvore ser frutífera, algumas coisas precisam acontecer. E a dica do que precisa acontecer já está no versículo 1 e 2. Mas no versículo 3, tem algo aqui que muitas vezes a gente passa batido e não percebe. Olha só, ele diz que ela é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E Jesus lá em João 15, ele diz, olha, você precisa permanecer em mim. Então, preste atenção, uma árvore, ela não se esforça, ela não faz força para ela dar fruto, tá? Você nunca vai ver uma bananeira gritando, uma laranjeira gritando para sair a banana. Eu acredito que, assim, dos mamíferos, o que grita para dar fruto é a mulher quando ela está em trabalho de parto. Porque, enfim, foi assim que Deus decidiu que fosse, tá? Mas como uma árvore, o fruto, ele é algo natural na nossa vida. E talvez você me pergunte assim, Pri, mas se o fruto que Deus quer para a minha vida é natural, por que é que eu não estou frutificando? Por que eu olho para a minha vida e eu não vejo fruto, tá? Porque o que Jesus diz também? Que nós vamos conhecer uma árvore pelo fruto. O fruto, ele é importante para a gente avaliar a nossa vida com Deus. Às vezes, a gente pensa errado que o que significa ser uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher segundo a vontade de Deus, uma mulher sábia é o quê? Orar em línguas, ter dom de profecia, ter dom de cura, que são dons do Espírito Santo, são presentes que o Espírito Santo concede. A gente confunde dom com fruto do Espírito. E aí uma árvore, ela é avaliada pelo fruto. Eu e você seremos avaliadas por Deus segundo o fruto que nós entregamos, o fruto que nós apresentamos. Só que, para chegar na fase de dar fruto, a gente precisa o quê? Permanecer em Jesus. Aonde é que a árvore, do versículo 3, ela está plantada? Junto a correntes de águas. E essa água, esse rio que essa árvore está plantada do lado é o quê? É a presença de Deus. Então, eu e você, se nós quisermos ser mulheres frutíferas de verdade, nós precisamos estar plantadas na presença de Deus. E aí, gente, uma árvore, ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa de sais minerais. E como que ela faz isso? A árvore, ela pega, né, os sais minerais, a água, a partir das raízes. E aí, se as nossas raízes estiverem doentes, a gente não consegue absorver aquilo que é necessário, certo? Se a nossa árvore estiver plantada no terreno errado, a gente não vai ter como extrair. Então, algumas de nós estão sem dar frutos, pode ser por N motivos. Primeiro deles, você não está plantada na presença de Deus. Você ama Jesus, né? A gente ama Jesus, mas a gente está tão enrolada com a nossa rotina que a gente não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar.
está se detendo, gastando tempo no caminho dos pecadores. Está gastando tempo no lugar errado, ouvindo conselhos errados. Vocês estão entendendo? Vão colocando aí. Esse é um dos motivos para a gente não frutificar. Não permanecer em Deus. Outro motivo. Eu estou em Deus, eu busco a Deus, mas eu tenho raízes doentes que eu não permito que elas sejam tratadas por Deus. Como assim, Pri? É quando você, por exemplo, tem a raiz da amargura, a raiz da rejeição, a raiz da identidade distorcida, a raiz de uma dor ou de uma culpa que causaram na sua vida e que mesmo na presença de Deus, quando Jesus vai tocar nesse lugar, você sai correndo. Eu já vi pessoas que elas chegam no culto, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas ela chega no culto e quando o pastor começa, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a tocar o dedo na ferida, ela se levanta para beber água, ela pega um celular, ela se distrai. Quando o Espírito Santo de alguma maneira vai chegando perto do lugar de cura, ela sai correndo. Pri, como que tu sabe que existe esse tipo de pessoa? Porque eu já fui assim. Eu já fui o tipo de pessoa que eu tinha petulância de achar assim, não, meu pastor, minha pastora fizeram essa palavra para me atingir. E não é, gente, é o Espírito Santo de Deus falando muitas vezes através dos nossos líderes para mudar aquilo que é uma raiz de dor. Então, eu não sei qual é a sua situação hoje. Se você se vê como uma mulher frutífera ou se você se vê como uma mulher vazia, sem fruto. Você olha para a sua vida e diz assim, ai, Pri, eu rodo e a minha vida não muda. Eu faço. Quando eu penso que eu vou avançar, eu não saio do lugar. Então, para a gente ter bons frutos, a gente precisa o quê? Primeiro, estar plantada no lugar certo. Primeira coisa, você tem que estar plantada na presença de Deus. Nós precisamos desenvolver, ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus a gente não constrói na igreja, não constrói aqui numa live como essa. Apesar de eu amar estar aqui com vocês, esse aqui não é o lugar de intimidade. Intimidade a gente constrói no nosso quarto, no secreto. Anotem no seu caderninho, você que está estudando comigo. Aquilo que nós vivemos na nossa vida como um todo, no casamento, na nossa vida financeira, na nossa igreja, é fruto do que nós construímos no secreto. Então, às vezes, você chega na igreja, e eu já passei por isso, tá, gente? E diz assim, ai, o culto de hoje está esquisito, eu não estou sentindo a presença de Deus. Essa palavra que você vai e você só tem crítica. E aí o problema não é o culto, o problema não é o líder do louvor, não são as pessoas. O problema é que nós não estamos construindo no secreto da maneira adequada, tá? Então você precisa primeiro se manter, permanecer. O nosso trabalho não é gerar o fruto. Esse trabalho é do Espírito Santo. A nossa parte na aliança é o quê? Permanecer em Deus. Só que para permanecer, a gente tem que o quê? Lançar fora as raízes erradas e se esforçar para enraizar em Deus. Pri, como que eu faço isso? Vitamina BO, como eu digo aqui para vocês sempre. O que é isso, Pri? Vitamina BO, Bíblia e oração. Como foi que a Pri orgulhosa, cheia de raiz de rejeição, cheia de problemas, tá? Como foi que essa Pri começou a parar de ser essa pessoa, a abrir o coração para Deus e a ter mudança? Buscando a Deus no secreto. Então, o que eu tô compartilhando aqui com você, aquilo que você vê hoje na minha vida, no casamento, as poucas coisas que eu mostro aqui, né? Nas redes sociais, que é óbvio que ninguém mostra tudo, não dá e não é saudável mostrar tudo, é fruto de sementes que são plantadas, foram plantadas lá atrás e que são plantadas todos os dias. E talvez você diga assim pra mim, Pri, mas eu já tô plantando e eu não vejo mudança. Calma, tá? O que acontece? Você planta uma semente, você planta, digamos, uma semente de um coqueiro. Se você for no outro dia olhar para a árvore esperando ter um coco lá para você beber água, não vai funcionar, tá? Existe um processo que a gente precisa continuar e ser perseverante. Então, Jesus chamou a gente. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Respondendo a pergunta que eu fiz para você aqui no começo da aula, é que você vá, que dê fruto e que esse fruto permaneça. Isso está também
em João 15, o nosso fruto ele precisa permanecer, ele não pode ser instável, tá? E aí ele diz o quê? Que essa árvore ela vai dar fruto no devido tempo, a folhagem dela não murcha e tudo quanto ela faz vai ser bem sucedido. Deus, ele quer destravar a nossa vida. Ele quer liberar a gente, tá? Para ir para um nível mais alto. Mas para isso, a gente precisa abrir espaço para o Espírito Santo de Deus. Tem um livro que eu sempre indico ele aqui para vocês. Eu acho que ele não tá aqui pertinho de mim, tá lá dentro guardado. Mas é um livro que tá lá dentro do combo que eu criei para vocês, Intimidade com Deus. Eu vou até deixar o link depois nos stories, que é um combo que eu estudo 4 livros com você, os 4 livros mais importantes que eu li sobre vida devocional e sobre intimidade com Deus. E um desses livros é o livro Espaço para Deus. O autor, ele explica lá nesse livro que a gente precisa o quê? Remover os entulhos do nosso coração para permitir que o Espírito Santo de Deus flua. E o caminho para você fazer isso são as disciplinas espirituais. E a primeira delas que a gente precisa ter na nossa vida é o quê? Ter intimidade com Deus. E aí, Pri, como é que eu começo? Para onde é que eu vou? Vi alguém que perguntou, Pri, tô perdida, não sei por onde começar. Como que você vai ter essa intimidade com Deus? Através da Bíblia e através da oração. Isso é o primeiro passo, é o feijão com arroz. Depois você vai pensar em jejum, pensar em outras coisas que são também importantes, tá? Mas que sem a Bíblia e que sem a oração a gente não anda. E aí, antes da gente encerrar, eu quero ler aqui com você qual é esse fruto especificamente que Deus não só quer, mas ele vai gerar na sua vida. Pri, como que tu tem certeza que eu vou ser uma mulher frutífera? Porque a Bíblia garante. Paulo, ele fala lá em Filipenses o seguinte: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o fim. A boa obra, o fruto, não depende de nós. Deus, ele prometeu e ele vai cumprir. Resta saber se a gente vai ser colaboradora do Espírito Santo ou se a gente vai ser uma atrapalhadora. Se você vai ser uma mulher ajudadora, se você vai ajudar a si mesma a, permitir que o Espírito Santo haja na sua vida, ou se você vai continuar atrapalhando a obra dele. E aí, Pri, como que eu atrapalho a obra do Espírito Santo na minha vida? Quando você quer manter o governo, tá? Qual é o fruto que Deus deseja gerar em nós? Tá lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Bora lá. Mas o fruto do Espírito gente, não falem os frutos, o fruto, é um só, no singular, tá? E quando o Espírito Santo vem, ele quer gerar o fruto por completo. É como se fossem camadas de um mesmo fruto que ele quer gerar em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse aqui é o tipo de fruto que Deus quer desenvolver na minha vida e na sua vida. O fruto do amor, o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto que vai promover no seu coração alinhamento das suas emoções. E aí, a partir desse fruto no seu caráter, Deus vai fazer com que você seja parecida com Jesus e glorifique o nome dele. Vai fazer com que esse fruto alcance a sua família, alcance a sua casa. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente quer dar fruto no trabalho, quer ganhar pessoas para Jesus, quer ganhar os nossos filhos, discipular, fazer e acontecer. Mas para isso, primeiro, nós precisamos permitir que Deus gere o fruto dele na nossa vida. Pri, por que eu não vejo mudança na minha vida? Porque o Espírito Santo já está aí, tá? Mas muitas vezes nós não estamos dando espaço. Como assim? O nosso orgulho, pecados que a gente tem não confessados, a nossa necessidade de manter o controle da nossa vida. O último versículo que eu li foi Gálatas, capítulo 5, tá? Versículo 22 e versículo 23. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter mais 5 minutos para responder as dúvidas de vocês.
vai mandando aqui a sua dúvida na caixinha de resposta. Enquanto você mandar a sua dúvida, eu vou explicar sobre o Mapa da Fonte, que é o meu curso para quem quer estudar a Bíblia. Pri, eu quero começar a ler a Bíblia, eu não sei por onde fazer isso. Eu quero entender mais da Bíblia, mas eu me sinto assim, perdida, tá? Eu não sei por onde começar, eu não sei para onde que eu vou, onde que eu fico. Então, o lugar para você que quer ler, entender a Bíblia e principalmente dar fruto que agrade a Deus, é comigo no Mapa da Fonte. Lá no mapa você vai ver o método, passo a passo, para entender a palavra de Deus, para viver e para aplicar. Vou mostrar para você como eu marco a minha Bíblia. Ó, deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a Bíblia que eu tô lendo esse ano, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela tem cores diferentes, tem anotação. Então, tudo isso aqui que eu faço, eu vou ensinar para você lá dentro do Mapa da Fonte, certo? No mapa você vai ter aula de como ler a Bíblia, como estudar aprofundado e de como você faz para aplicar. E a gente ainda tem o estudo do livro de Ruth lá dentro, ok? O mapa, por si só, ele já é muito bom, modéstia à parte. Eu estou dizendo isso porque tem vários alunos aqui que já fizeram ou que fazem o Mapa da Fonte, mas ele vai ficar ainda melhor. Como assim, Pri? Nós estamos nos preparando, todas as alunas estão lá se preparando para a gente ter o nosso desafio do Mapa da Fonte, que vai ser como? Além de você já ter as aulas gravadas, de você acessar, eu vou passar 40 dias com vocês lá dentro do Mapa da Fonte, tá? Acompanhando as alunas exercício após exercício, aula por aula, com um calendário para você começar, fazer o curso e terminar com a minha companhia. Então, nesse desafio vai ter incentivo para quem for a melhor aluna. Vou estar lá todos os dias com vocês. Então, vai te ajudar a acelerar o seu processo lá dentro do Mapa da Fonte. Esse desafio não tem sempre, tá? Vai ser só agora. E aí, Pri, qual é o valor do Mapa da Fonte? O preço do mapa é R$ 247,00 ou 12 de R$ 24,70. Só que nós liberamos alguns cupons, porque nós queremos o máximo de alunas possível com a gente dentro do desafio Mapa da Fonte. É um cupom especial para você que quer aproveitar o desafio e aproveitar o cupom. Você precisa fazer o quê? Entrar, falar comigo lá no direct. Pode sair aqui da live, manda um direct para mim agora, que assim que eu sair daqui, eu já envio para você o link com o cupom especial. Esse cupom não está nos stories, não está nos grupos, só para você que falar comigo no direct, tá bom? Você que está vendo aqui ao vivo comigo, já faz logo isso. E você que está vendo aqui a aula gravada, aqui embaixo tem o link do meu Instagram. Clica no link e vai lá e diz: Pri, quero entrar no Mapa da Fonte e quero cupom, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o mapa, pode perguntar, que eu vou aproveitar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar as perguntas de vocês. Eita, tem um monte de pergunta aqui. Ai, tá misturada. Entendi. Ó, o que significa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Gente, sobre o Espírito Santo, existem duas principais, como é que eu posso dizer, doutrinas. Existe uma doutrina, né? E aí é importante, presta atenção no que eu vou dizer agora pra você. Eu vou explicar as duas doutrinas, resumidamente, não tem como aprofundar aqui. E é muito, muito, muito importante que você converse com o seu pastor e entenda qual dessas doutrinas é a que é assimilada na igreja que você congrega. Eu não quero gerar confusão aqui na sua mente, tá? Quais são, Pri, as duas doutrinas? A doutrina, a primeira é a que diz o seguinte: você, né, se converte e só depois de um tempo o Espírito Santo é liberado em você. E aí, normalmente, as pessoas dizem: ah, fulano foi batizado com o Espírito Santo, certo? E por que que fala ser batizado com fogo? É uma alusão ao que aconteceu em Atos 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus e veio sobre ele como línguas, como de fogo, certo? É uma alusão ao dia que desceu o Espírito Santo, o dia de Pentecostes, que inclusive a gente celebrou semana passada esse dia, que são 49 dias depois da Páscoa, certo?
Então, uma primeira corrente é essa que acredita que primeiro você aceita Jesus, depois você recebe o Espírito Santo de Deus. A da igreja que eu congrego há mais de 20 anos, a doutrina que nós entendemos e que nós vivemos lá, tá? É o seguinte, você recebe Jesus e na hora você já é selada com o Espírito Santo de Deus. O que acontece depois é que a manifestação dos dons vai sendo gradativa. À medida que o Espírito Santo percebe um dom que vai ser útil na sua vida e principalmente para edificar a igreja, ele vai liberando, presenteando a sua vida com esse dom, tá bom? Eu espero ter respondido a sua dúvida. Tem mais dúvida aqui? Gente, manda a pergunta na caixinha, tá? Senão não vou conseguir ver. Deixa eu ver aqui. Quem já é aluna vai participar do desafio? Sim, com certeza, viu? Deixa eu ver o que mais. Vocês têm mais alguma dúvida? Foi só essa mesma do Espírito Santo? Acho que foi. Tudo certo? Sim, é isso mesmo. Ó, Mônica respondeu aqui. Vamos. Eu vi que alguém tinha perguntado sobre Bíblia, tá? Pri, qual é a Bíblia que você tá usando? Essa daqui, ó, as duas que eu tô lendo esse ano é na versão da Nova Almeida atualizada. Todas as que eu tô lendo. Essa daqui, que é a que eu uso pra ir pra igreja, que é menorzinha, tá? Essa daqui, que é uma de anotação, que eu uso em casa. Como ela é muito grossa, não dá pra andar comigo. E a Bíblia de estudo, que tá um pouquinho mais longe aqui, que eu não consigo alcançar, que é a NAA. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, vou conseguir. Ó, essa Bíblia aqui, inclusive, ela vai ser o presente para a melhor aluna do desafio do Mapa da Fonte. A aluna que cumprir todos os desafios, estiver lá nos encontros ao vivo, uma coisa que eu esqueci de falar. Dentro do desafio do Mapa da Fonte, a gente vai ter encontros ao vivo, pelo Zoom, só com as alunas do Mapa, para tirar as dúvidas das aulas daquela semana. Digamos, essa semana a gente viu da aula de 1 a 5, vimos tal assunto, tal assunto, tal assunto. Nesses assuntos, eu vou estar lá respondendo a dúvida das alunas, certo? E aí, ó, a melhor aluna vai ganhar de presente, tá bom? Esse valor vai ter desconto com cupom? Isso, Amanda. Não, é a amada do pai. Isso, meu amor. Ele não vai sair pra você por 247, vai ficar ainda mais barato, tá? Só você pegar o cupom comigo. Deixa eu ver aqui o que mais. Essa pergunta aqui já foi respondida. Ok. Pronto. Foi. É isso, tá? Então, deixa eu ver aqui. Sobre cuidar das raízes versus frutificar. Quem cuida das raízes somos nós, mas os frutos vêm do Espírito Santo e não de nós mesmos. Ou seja, eu sou responsável por cuidar das minhas raízes. Daí, nós temos a responsabilidade de abrir espaço para Deus curar. Lembra o que fala lá em Apocalipse, tá? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear. O que que acontece? O Espírito Santo tem cura para a nossa vida, ele tem libertação para nós, só que muitas vezes nós interrompemos o trabalho do Espírito Santo. Como que eu faço isso, Pri? Não liberando perdão, carregando o sentimento de culpa, não confessando pecado, andando com pecado de orgulho. O que que Isaías fala? As nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem separação entre Deus e nós. O Espírito Santo, ele é educado, ele nunca vai mexer nas suas raízes sem que você convide ele, tá? Para entrar no seu coração. Você precisa abrir a porta. Quem entra, arromba a porta do coração, invade e faz uso indevido da nossa vida é o diabo. Deus, ele é educado, ele nunca vai entrar em uma área da sua vida sem que antes você abra a porta e convide. Então, nesse sentido, o cuidar das raízes é o quê? Identificar aquilo que você precisa mudar, tá? E abrir espaço para o Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, Pri, eu sei que o meu problema é falta de perdão. O que que a gente precisa fazer? Ir estudar sobre perdão, ir orar, pedir para Deus sobre perdão, praticar o perdão, criar um ambiente para que o Espírito Santo tenha espaço para agir em nós. Entendeu? Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. Calma.
Pronto, a Dadá eu já respondi sobre iniciar a leitura. Lívia, se for leitura da Bíblia, se você nunca leu a Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Se você for aluna lá do Mapa da Fonte, lá vai ter, né, passo a passo para você como começar. No início do curso eu já vou te dando orientações para você já começar a ler a Bíblia. Pri, a gente estuda todos os livros do Mapa da Fonte? Não, de jeito nenhum, seria impossível, tá? Na verdade, se eu pudesse, de verdade, o meu sonho é ter um curso com vocês sobre cada um dos livros da Bíblia, tá? No Mapa da Fonte, ele tem 31 aulas, você vai entender o método para estudar a Bíblia. A gente vai aplicar esse método no livro de Ruth e você ganha de presente a aplicação do método também no Salmo 119. E aí, com o método, você tá, como é que eu posso dizer? Apta para ir e aplicar nos outros livros da Bíblia. Mas eu sonho, sim, em estudar vários livros da Bíblia com vocês. Filipenses, Efésios, Colossenses, principalmente as cartas que a gente tem no Novo Testamento. Sonho em estudar cada uma delas com vocês. A Marinava diz, quero cupom, pede, fala comigo no direct, tá? Pri, paga através do boleto? Sim, paga através do boleto. Qual livro para iniciar a leitura da Bíblia, se nunca leu o Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, segue na sequência, tá? Qual o tempo de acompanhamento através do mapa? Olha só, o Mapa da Fonte, normalmente, ele não tem um acompanhamento próximo. As alunas entram, elas vão lá fazendo o curso no ritmo delas. Durante o desafio do Mapa da Fonte, você vai ter o meu acompanhamento por 40 dias. Nós começamos na semana que vem e terminamos no último dia lá do nosso calendário de aula, tá? Quem for aluna do mapa vai ter acesso ao calendário, a data de quando vai ter aula ao vivo, quando não vai ter, tudo direitinho lá dentro, tá bom? Até quando pode entrar no mapa? Sempre, mas para participar do desafio precisa ser essa semana, senão você perde o começo, tá bom? Então é isso, deixa eu ver aqui. Eita, meu tempo tá esgotando, vou já levar um carão. Calma. Peraí. Essa aqui eu já respondi. Essa aqui é muito boa. Ela pergunta assim, é necessário que sempre que o Espírito Santo nos batiza, nós devemos falar em línguas? Nem sempre. Um dos dons é a oração em línguas. Tem gente, tá, que tem outros dons. Tem gente que tem o dom de ensino, por exemplo, eu, Pri, eu sei que eu tenho o dom para ensinar, é algo que sempre foi mais fácil para mim. E aí a gente sempre pode pedir ao Espírito Santo algum dom que a gente queira muito. Ah, Senhor, eu quero o dom de profecia. E se for algo que Deus tem para a sua vida, Ele vai liberar. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter o dom de línguas para saber que ela tem o Espírito Santo. Como eu falei aqui na aula, o que confirma a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente são os frutos, certo? Deixa eu ver o que mais. Vou responder a última, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que é isso. Acho que as outras perguntas são repetidas, tá? Deixa eu ver aqui, a última pergunta da Jéssica. O devocional diário é preciso ou esse estudo da Bíblia já é um devocional? Você ensina isso, Pri? Jéssica, o importante é você estar em comunhão com a Bíblia. Eu, Pri, prefiro uma leitura mais profunda, uma leitura maior. Eu uso o livro de devocional, uso alguns recursos, mas eles não são a base do relacionamento com Deus. A base sempre precisa ser a Bíblia. Eu sempre recomendo que, independente se você está lendo um livro, um devocional, alguma outra coisa, leia a palavra de Deus, tá? Lá no mapa, você vai entender a diferença entre leitura e estudo. Ler a Bíblia e estar com Deus precisa ser diário. O estudo da Bíblia, que é um tempo mais aprofundado, não necessariamente precisa ser todo dia. Tem gente que vai poder estudar 2 dias na semana, 1 dia na semana. Vai depender aí de como é a sua rotina, tá bom? Então é isso, todos os recados dados. Amanhã a gente vai voltar aqui para finalizar o estudo do Salmo 1. Quero muito ter você aqui comigo pra gente fechar com chave de ouro esse salmo, tá? O cupom ainda está disponível.
entre no mapa da fonte, tá? Para você aproveitar o desafio. Depois vai acontecer, com certeza, de alguém dizer, ai, eu queria participar do desafio e aí não consegui entrar, o que que eu faço, Pri? Né? Vai ficar para depois. Pri, quem no momento da aula ao vivo não puder participar? Simone, as aulas do mapa da fonte são todas gravadas, você vai fazer no seu melhor horário. No desafio, a gente vai ter encontros que eu tô vendo aqui na minha agenda, tá? Como é que eles vão ser, qual é o dia e qual vai ser o horário. Independente de qual dia e horário, sempre vai ficar gravado e vai ficar disponível para vocês na plataforma das alunas, tá bom? O print, obrigada Hélida e obrigada Celeste que me lembraram. Como entrar no mapa da fonte? Fala comigo no direct para você pegar o seu link com cupom especial, combinado? Foi a Elaine. Fala comigo, Elaine, no direct. Bora fazer o print. Não vou fazer com a Bíblia, que eu vou dar de presente para você. Para vocês não, né? Para aluna de destaque. Bora. Foi? Bateram print, tá? Amanhã, 10h07, estamos aqui no nosso mesmo horário de sempre, tá bom? Espero você aqui amanhã. Deus abençoe seu dia e lembra sempre, Deus chamou você para ser uma mulher frutífera. É um compromisso do Espírito Santo gerar fruto em você. A única coisa que a gente precisa fazer é abrir a portinha do nosso coração e permanecer em Deus. Como? Bíblia e oração todo dia. Isso vai fazer as suas raízes crescerem profundas, serem saudáveis e você ser uma árvore que dá muito fruto e que alimenta a vida de muitas e muitas pessoas, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã, 10h07.